A galera pegou no pé, foi a questão da data. De falar que 450 milhões nem existia humano, e nem dinossauro, e nem nada, que era uma data completamente irreal e não sei o quê. Então eu queria que você falasse sobre isso e logo daqui a pouco a gente já mostra as fotos. A narrativa da ciência acadêmica, né, oficial, ela diz isso. Só que existem outras teorias, outros pesquisadores independentes que sustentam outras teses. Né? Não existe esse dogma, essa autoridade, essa ditadura da informação. Apesar da ciência tentar, hoje, né, dar uma de igreja, na época que tudo, a verdade absoluta, vinha da igreja. Né? Agora, alguns cientistas estão agindo igual a Igreja Católica agia no passado. E isso é grave, porque eles fecham as portas para pesquisa independente e para evidências que apontam, sim, algumas anomalias que os arqueólogos querem esconder. Né? Eles não querem apresentar porque vai desconstruir toda a narrativa deles. De fato, é uma tese que nós levantamos, porque nós recebemos informações na nossa parceria direta, que nós vamos falar aqui qual é, mais para frente, e nós recebemos informações que indicavam essa datação. Obviamente que a gente não tinha como provar a princípio, cientificamente. Mas buscamos evidências, encontramos pesquisas, né? Inclusive tem muitos historiadores que já apontam em artigos hoje, né, a presença de esses artefatos ou descobertas arqueológicas fora do tempo. Tá? Então encontraram ferramentas, pegadas como aquela em rocha, que apontam milhões de anos. Inclusive uma roda, vamos mostrar aqui, uma roda que está fundida em uma pedra na Ucrânia, a 900 metros de profundidade, uma roda que foi datada de 300 milhões de anos pelos arqueólogos e historiadores. Um martelo que foi datado aí de 100 a 400 milhões de anos, o martelo de Londres. Uma pegada de dinossauro com um pé humano também fossilizado do lado, junto com a pegada do dinossauro. Essas descobertas, porque quando existe pedra, algo petrificado, objetos, pegadas, artefatos, tudo isso aponta para milhões de anos. São evidências, são comprovações, está ali. E o que os arqueólogos e historiadores dizem? Não, isso é uma anomalia, isso é um caso em 1 milhão. Tá, mas existe, está dando datado ali. Tem lá. Está ali, sendo datado há milhões de anos, a presença de roda, de ferramentas, a presença de pegadas humanas junto com dinossauro. E a ciência diz que não havia humanos misturados com dinossauros. Tá, mas o que é aquela pegada então? Nós levantamos uma tese de que, sim, poderia existir humanidades em paralelo com outras civilizações na Terra e que a nossa história, a história do homem moderno, Homo sapiens sapiens, a evolução natural de Darwin, né? O homem veio ali do primata e foi evoluindo até chegar onde estamos hoje, ela, na verdade, não se sustenta com outras pesquisas, com outras teorias que existem. Existe o criacionismo, Deus criou o homem do barro, uma intervenção divina, Adão e Eva, ou o homem veio do macaco, a teoria de Darwin. Existe uma terceira teoria, que é a dos antigos astronautas, dos extraterrestres que visitaram a Terra, vindo de outros mundos, e encontraram aqui uma espécie humana, manipularam geneticamente esse ser humano, e surgiu ali esta evolução, esse elo perdido na genética evolutiva do ser humano, nesse desenvolvimento da espécie da raça humana. Agora, isso não significa que não existiram outras humanidades, outros grupos, outros seres que vieram para a Terra. Podemos levantar a tese de que extraterrestres estavam aqui, inclusive os Murios, que nós afirmamos que chegaram há 450 milhões de anos, vieram de fora e construíram essas cidades na Terra. Então não tem nada a ver a evolução natural do ser humano com a datação de 450 milhões de anos. Nós não afirmamos isso. Nós afirmamos que os Murios estavam aqui com uma primeira civilização. Não afirmamos que eles eram humanos. Podem ser seres de outros mundos que vieram para cá. É uma hipótese. Ok? Vamos provar isso? Talvez, com as descobertas em Ratanabá. Existem evidências lá. E nós vamos sustentar essa tese. Quem não quer acreditar, beleza. Não é? Mas a argumentação em cima disso é que sim, o ser humano moderno, Homo sapiens sapiens, que nós chamamos a raça adâmica, ela realmente é jovem. Temos aí milhares de anos, né? Milhares de anos. Ainda tem
a tese que nós sustentamos da intervenção Anunnaki, que manipulou geneticamente o ser humano, e existem evidências disso também nas tábuas que foram encontradas na Mesopotâmia, Iraque, antiga Suméria, com os textos da criação do homem, né, que foram traduzidos nas tabletes de argila. E isso pode ser comprovado também devido às descobertas arqueológicas ao redor do mundo com a presença dos Anunnakis, desses seres que a maioria deles com o crânio alongado, né? Existem pinturas, esculturas, crânios, esqueletos que estão encontrando, né? Inclusive nós sabemos a localização de ossadas de Anunnaki aqui no Brasil, na Amazônia. Vamos revelar isso também. Então assim, vai ser uma bomba, porque eles vão ter que reconstruir a narrativa, tá? A história. Pode ser sim que o ser humano, como nós conhecemos hoje, nós estamos aqui há pouco tempo. E a ciência pode estar certa, bem aproximadamente, aí nesses milhares de anos. Agora, que existiram outras humanidades, isso é fato. E a ciência não tem como provar isso. Mas existem evidências no mundo inteiro de outros povos, outros grupos, outras raças, outros seres diferentes de nós, presentes na Terra. E esses achados, artefatos arqueológicos aí que quebram um pouco essa narrativa. Então eu não vejo incongruência, eu vejo a argumentação sólida, sim, em teses e teorias que mais para frente serão confirmadas. Então, Ratanabá, nós estamos afirmando aqui que foi, sim, uma antiga civilização construída em pedras pela civilização dos Murius, tá? E que, sim, tem milhões de anos a existência dela. Agora, o ser humano na Terra é outra história. Não vamos confundir, que as pessoas estão usando esse argumento. Você cruzou isso. Ah, porque não tem, o ser humano estava na Terra há muito pouco tempo, como é que pode 450 milhões de anos e tal? Ué. Se é extraterrestre é outra coisa. Outros grupos é outra, na Terra. é outra história, não é? Pois é.